Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite para todos os nossos alunos. Eu quero neste momento apresentar a aula de número 16, que é Doutrinas e Costumes e Normas e Credo da Igreja. Primeiro, a doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político e filosófico. Norma. Primeiro, doutrina cristã. A doutrina cristã ela é um conjunto de ensinos ou instrução deixada por Cristo, registrada na Bíblia Sagrada. O crente deve ser preparado com o conhecimento da doutrina. Em 2 Timóteo 2,15, a doutrina responde às grandes perguntas do homem, por isso todo cristão deve conhecê-las. Em 2 Timóteo 2,15, para refutar os falsos ensinos. Os falsos ensinos são aqueles que nós não aceitamos porque está fora do conjunto da doutrina e costume da nossa igreja. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem uma doutrina. A doutrina de Deus, que é a palavra, o costume da igreja, que é estabelecido pela própria igreja, que o crente não deve se portar com indecência. A indecência traz um efeito negativo de comportamento diante da doutrina cristã da igreja. São normas observáveis cuidadosamente por uma coletividade. No assunto em pauta, a Igreja do Senhor Jesus, os costumes estão mais ligados à conduta do crente perante o mundo. Em Mateus 5, 13 e 16, a prática de alguns costumes na igreja visa basicamente o aspecto moral do crente. Com esse texto nós vamos entender que o crente deve se portar, deve se comportar dentro da ética, dentro do caráter cristão, para que o seu nome seja ventilado de forma boa e compreensível pelos que o ouvem. Veja bem aqui o terceiro ponto. São regras de princípios e conduta que são criados por um poder normativo. Por exemplo, a Assembleia de Deus no Brasil tem suas normas e conduta baseadas nos princípios bíblicos. A sua estrutura não possui dogmas pré-estabelecidos. Conclui-se, portanto, que as normas são as aplicações do bom costume e a organização de denominações. A Bíblia diz que as más conversações interrompem os bons costumes. Os bons costumes não se misturam com as más conversações. Um crente não pode ter palavras torpes, não pode ter dúbia palavra. Não, ele tem que ser sim e não. O que passa disso vem de procedência maligna. E para quem é novo, que está ingressando dentro desse padrão, dentro dessas normas, o melhor caminho é a obediência. Se você obedece à palavra, você vai se encher de conhecimento. Porque quando se obedece à palavra, o ensinamento, é claro que o temor acompanha. E quando nós tememos a Deus, nós observamos e obedecemos a sua palavra. O quarto ponto faz a diferença entre doutrina e costume. A doutrina é divina e age diretamente com a salvação. Em Atos 5, 28,
E 1 Coríntios 14, 26. A doutrina é geral, costume é local. A doutrina é imutável e eterna. Os costumes são mutável e temporário. Costume observa a norma e mostra os limites entre o religioso e o social do povo de Deus, em Provérbios 4, 27. É o equilíbrio entre o espiritual e o social. Veja bem, quando você tem equilíbrio, você está diretamente no espiritual. Quando você perde o equilíbrio, você está unicamente no material. Porque veja bem, a sociedade em si, ela pensa de uma forma, mas a sociedade cristã, ela tem doutrina, ela tem costumes bons e tem também a obediência. Os costumes observam as normas, mostram os limites entre o religioso e o social. Veja bem, quem tem limite, observa os limites, observa também o religioso e o social. Porque dentro desse ponto de vista, nós, os cristãos, muitas vezes somos ignorados, porque as pessoas acham que nós somos melhor do que os outros. Nós somos seres humanos iguais, tendentes a errar, mas nós fazemos de tudo para errar menos, para acertar mais, para observar mais, para obedecer mais. Porque esse tipo de ensino, que as pessoas dizem, não, mas tudo erra. Não, ninguém aqui está pregando puritanismo, nem estamos partindo por esse lado, nós estamos partindo para costumes. Na nossa igreja, nós não devemos, aqui está escrito na quinta parte, o valor da doutrina. A doutrina é inestimável para o crente. E a igreja, em 1 Timóteo 4,16, a doutrina aplica-se na vida do crente. Promove a obediência, a submissão dele para com Deus. Veja bem, a doutrina espiritual promove para o crente e a igreja, em 1 Timóteo 4,17. A doutrina aplica na vida do crente e promove a obediência. Quando o crente é doutrinado e ele obedece à doutrina, ele é obediente. Forma nele um conjunto de fatores que levam parte para a obediência. E quando ele é obediente, ele entra na submissão e dele para com Deus. Ele é submisso a Deus, ele é obediente a Deus, ele é obediente aos pastores, ele é obediente à palavra, aos líderes da igreja. Ele não foge porque ele é doutrinado e ele obedece à doutrina da igreja, que é uma doutrina espiritual. Quando o crente aplica a sua vida cristã aos bons costumes gerados pela doutrina bíblica, ele começa a ter um relacionamento moral segundo a estrutura de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Quando o crente aplica em sua vida cristã os bons costumes. O que é bom costume? É fazer o bem a quem te faz o mal. É continuar observando a doutrina que manda eu amar, ou pede, ou exige de mim, que sou crente, que eu ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. E eu só posso ser vitorioso, eu só posso viver em obediência e temor, e praticando esses bons costumes e esse bom relacionamento com Deus, se eu amar o meu irmão. Fora disso, nós temos um disparate, que é nada dá certo, tudo está dando ao contrário, porque o fator principal que é obedecer a palavra, que é a doutrina espiritual, que segura o físico e o material,
nós não obedecemos. Achamos que somos dono de nós mesmos, queremos fazer o que quer, não somos obedientes a Deus e também não podemos ser obedientes aos líderes da igreja. Por quê? Porque se nós não temos o temor e não temos obediência à palavra, também não temos obediência a Deus. Fator principal, a doutrina de Deus em Atos 13, 12, ela traz uma expressão muito importante para nós. A doutrina do homem, Colossenses 2, 20 e 23, também traz uma expressão de vigilância. A doutrina de demônios, em 1 Timóteo 4 e 1, é uma advertência tanto para os novos convertidos, como também para os que já têm mais tempo na igreja. Doutrinas de demônio, elas são aquilo que vai de encontro ao ensinamento da palavra de Deus, de encontro aos costumes da igreja. Todo espírito que se manifesta contrário à palavra de Deus é demônio. Todo espírito que se mostra contrário ao ensinamento, à doutrina da igreja e os costumes é demônio. Então, é ensinos de demônio, porque se nota que ele está ao contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós todos podemos estar em pé diante do Cordeiro. Veja que coisa interessante. Existem vários costumes observados pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Orar de joelho no chão. Existe dogma ou igrejas ou religiões que eles não querem dobrar o joelho, eles oram em pé. Certo? Então, nossa igreja, nossos costumes é observado e é abrangente que todo crente, toda pessoa, quando aceita Jesus, ele é ensinado a orar de joelho no chão. Em segundo, a leitura oficial dos cultos, a igreja local localiza-se de pé. Por exemplo, toda vez que chega no templo, dobra o joelho no chão, na hora da leitura da palavra de Deus, se colocamos em pé, em reverência àquele que é maior, que está no trono e é para todo sempre. Então, a palavra é honrada, nós nos colocamos em pé. Em terceiro ponto, nós não usar trajes indecorosos, joias, pintura, as mãos não corta nas mãos, não corta os cabelos, em 1 Timóteo 2, 9 e 10, em 1 Pedro 3, 3 e 5, em 1 Coríntios 11, 14 e 16. A igreja doutrina, aprende a ter bons costumes e é aí que nasce o primeiro ponto de obediência, é cumprir as suas normas. Crente, o verdadeiro cristão, ele sendo feminina, ela não corta o seu cabelo. E nem usa pintura nas mãos, como esmalte e etc., batom. Não usa roupas indecorosas, roupas que chamam atenção, joia no pescoço, pinturas nas mãos, acabei de falar que são esmalte e outras pinturas. E não corta o cabelo. Por que não corta o cabelo? Porque o cabelo foi dado para a mulher para diferenciar dos anjos. Então, se uma mulher cortar o cabelo, ela está indo de encontro à palavra de Deus. E esse costume tem na nossa igreja. Se outras igrejas usam esse costume, o que é que nós podemos fazer para reverter esse quadro? Primeiro ponto, obedecer a palavra e adorar a Deus em obedecer e não praticar esses maus costumes. E nono, o credo da Assembleia de Deus. Credo esta palavra em latim, ela significa creio. Credo é um conjunto de doutrinas fundamentais que alguém ou um grupo crê
e defende e ensina. Nós cremos na doutrina dos apóstolos. Esse é um dos pontos básicos, fundamental da nossa igreja. Nós cremos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Nós cremos. Então, esse grupo de pessoas aqui forma uma crença. E nós, nesse credo aqui, nós cremos. Esse conjunto de doutrinas fundamentais que alguém ou um grupo crê e defende. Eu defendo a doutrina da Assembleia de Deus, porque eu creio no ensinamento que é dado pelos nossos pastores, pela a doutrina da nossa igreja. Primeiro, cremos em um só Deus. A gente não tem vários deuses. Nós não podemos, o crente não pode adorar dois senhores, ele só tem que adorar o Deus verdadeiro, e o Senhor Jesus, e em toda a trindade que é o Espírito Santo também. Eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19 e Marcos 12:29. No terceiro ponto, no nascimento virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal de entre os mortos, a sua ascensão vitoriosa ao céu, em Isaías 7:14, Romanos 8:34, Atos e 1:9, nós cremos profundamente nesse ensinamento, porque a gente nunca viu Jesus pessoalmente, mas nós cremos que ele nasceu da Virgem Maria, cresceu e o seu ministério foi o mais poderoso que o mundo já pôde ver. Depois ele foi perseguido, crucificado e foi morto, e no terceiro dia ressuscitou. Está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, nós cremos verdadeiramente nessa doutrina. Isso não muda a vida de quem nasceu de novo. Tais coisas podem acontecer, provações, perseguições, discriminações, mas essas percas devemos se livrar delas. Se estamos perdendo isso que não nos edifica, então já foi perdido, deixa ela para lá. Vamos criar um novo caminho, obedecendo a doutrina da nossa igreja. Em quarto lugar, na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, é que somente o arrependimento e a fé na obra redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar a Deus. Romanos 13:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação por Cristo Jesus, em Atos 3:19. Por que o salário do pecado é a morte? Porque o pecado mata, destrói, afasta o homem da presença de Deus e o ser humano, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por Cristo Jesus. Com este ponto de vista, nós no quinto episódio, nós vamos ver aqui, a necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo é pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus, em João 3:3 e 8. O homem só pode, o novo convertido, os novos conversos, só pode entrar no céu se nascer de novo, permitir essa possibilidade do novo nascimento, nascer da água e do Espírito, nascer na doutrina da palavra, nascer do conhecimento, nascer da mente positiva e transformada pelo Senhor Jesus. Então, tudo isso, o que era velho, ficou para trás. Jesus jogou no mar do esquecimento e tudo agora se fez novo. No sexto, o padrão dos pecados na salvação presente e perfeita na eterna justificação da alma, recebida gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor.
Deus nos trouxe uma salvação de graça. Não custou nenhum centavo, não custou esforço de ninguém daqui da terra, por mais poderosos que fosse, mais rico que fosse, não conseguiu salvar ninguém. Mas o sacrifício vicário de Jesus Cristo, esse nos trouxe a salvação em favor de nós. Um favor imerecido. Nós não merecemos nada. Não é mérito de que somos salvos em Cristo Jesus. Não é mérito. É a grande misericórdia e um favor de Deus. Em Atos 10 e 43, Romanos 10, 13, 13 e 24, 26, Hebreus 7, 25 e 5 e 9. No sétimo episódio, o batismo bíblico é efetuado por imersão do corpo inteiro, numa só vez, em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 19, em Romanos 6, 1, 6 e Colossenses 2, 12. Esse batismo em imersão é o sepultamento dos pecados. Então vale a pena você, novos conversos, se esforçar, obedecer, andar direito na casa do Senhor, obedecendo a palavra, para chegar a ser batizado nas águas, para que possa sepultar os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se tornar apto, membro da Igreja Assembleia de Deus, que é membro do corpo de Cristo, você já é. Da hora que você aceita Jesus, já o Espírito Santo, pela palavra, já entrou em você, pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o batismo nos dá mais uma garantia de que podemos nos tornar membro da Assembleia de Deus e nos tornar apto para qualquer função importante. Veja bem, uma das coisas muito importantes que pode acontecer, você pode receber um prêmio na hora do batismo nas águas. O Espírito Santo pode batizar você ao sair das águas. Isso é um presente de Deus que será para a sua regra de fé e para você continuar na jornada, que é um privilégio. No 10º episódio, na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo, a igreja para a sua edificação conforme a sua soberana vontade. 1 Coríntios 12, 1, 12. O que é que ele está dizendo aqui? Que o Espírito Santo tem interesse de batizar os crentes com o Espírito Santo e depois infundir nesse crente os dons espirituais. Existem vários dons, mas um dos dons que dá o presente de que você identifica que foi batizado é o dom de língua, que você não entende, mas você fala com Deus. Essas são coisas muito importantes que acontecem na vida do crente. E um crente, quem não é salvo, também não é batizado, não pode ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo só batiza quem é salvo. O Espírito Santo só batiza quem nasceu de novo. Então é uma prova real que você está em Cristo e Cristo está em você. No 11º, diz o seguinte: a segunda vinda pré-milenial de Cristo em duas fases distintas. A primeira é invisível ao mundo, para arrebatar sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação. A segunda é visível, corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 54, Apocalipse 24, Zacarias 14, 5 e Judas 14. Todos esses assuntos que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber cada um a sua recompensa. Vejam bem, Cristo virá em duas fases.
tanto para os novos convertidos, como para a igreja de um modo geral. O novo convertido faz parte da igreja. O que acontece? Virá invisível. Como ele vem arrebatar a igreja, ele vem invisível. O mundo não vai perceber o dia do arrebatamento. Mas os crentes que nasceram de novo e têm o Espírito Santo, esses serão arrebatados num abrir e fechar de olhos. Irão diretamente ao tribunal de Cristo para receber a sua recompensa. Os que não ressuscitarem, os que não forem arrebatados, esses sofrerão o dano da segunda morte. Esses não ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. Portanto, meus amados e queridos irmãos, devemos obedecer os ensinamentos que está contido nesta apostila, na palavra de Deus, obedecer os ensinamentos dos professores, obedecer às autoridades da igreja, orar de joelho, orar, levantar na hora da leitura da palavra, não usar de má fé e nem de palavras obscenas, porque o crente tem uma palavra diferenciada. Não usar roupas indecorosas, porque você não é mais do mundo, você já não é mais daqui, a nossa cidade não é essa. Nossa cidade está no céu, para onde iremos para lá. E para isso temos que preparar aqui. Não mentir um para os outros, não inventar história, porque existem histórias que parecem verdade, mas não são verdade. A verdade está na Bíblia, a Bíblia contém verdade sobre verdade. Quando estiver afadigado, com alguma tribulação, alguma tristeza, leia a Bíblia. Essa Bíblia, se não estiver entendendo, você vai lá, chama um professor, um crente maduro, um crente que não gosta de andar com muita fofoca, um crente que não gosta de falar mal dos outros, um crente que não gosta de apontar defeito dos outros. Esse crente tem ensinamento para você. Procure ele vai lhe orientar o que deve fazer. Sendo assim, eu agradeço a oportunidade. Chegou o meu horário. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, no nome de Jesus.